Vamos lá, jovenzinhos. Eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa maravilhosa física, galera. E nessa primeira aula, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios, tá bom? Vamos fazer juntos aí alguns exercícios. Eu já separei aqui, não vai dar tempo de fazer todos, é da página 34 à página 36 que nós temos exercícios, tá bom? Então, vou fazer alguns desses exercícios com vocês. E eu selecionei aqui aqueles que dão um trabalho matemático um pouquinho maior para resolver, que exige uma interpretação um pouquinho mais longa, tá bom? E se der tempo, a gente vai fazendo outros aí que são teóricos ou que são um pouquinho mais curtos. Beleza? Então vamos começar, jovenzinhos? Abram o livro de vocês aí na página 34. Nós vamos começar fazendo o exercício 4. Lá no começo da página tem o 3, logo na sequência o 4. É isso que nós vamos fazer. Eu vou compartilhar meu quadrinho com os senhores. Aqui. Vamos lá. Aí, tira minha cara feia daqui. Fechou, jovenzinhos. Vamos lá? Então, página. Então, vamos lá. Diz assim, ó, o exercício 4 da página 34, galera. Calcule a quantidade total de calor que um bloco de gelo puro de 20 gramas ao nível do mar precisa receber para ser transformado totalmente em vapor. Considere que o gelo está inicialmente a menos 10 graus Celsius. Então, nós temos a informação da massa, que é 20 gramas, e a temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Então, ó, nós temos gelo, que é água no estado sólido. Nós vamos ter que transformar em água no estado líquido. Eu vou escrever líquido. Vou escrever água, tá? Apesar de ser o mesmo nome, se não o nome do estado, mas a gente costuma chamar de água. E depois é que a gente transforma ainda em vapor. Tá bom? Então, primeiro, jovens, eu tenho um calor que vai aumentar a temperatura do gelo de menos 10 para 0 graus Celsius. Porque é em 0 graus Celsius que o gelo muda de estado físico, certo? Que ele passa a ser água no estado líquido. Aí eu tenho um calor para levar do gelo para a água. Aí eu tenho água a 0 graus Celsius. Então eu preciso fazer o que depois? Elevar a temperatura da água de 0 para 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água evapora. Depois eu tenho que pegar a água que está a 100 graus Celsius e transformar essa água em vapor. Então é isso que nós temos que fazer. Eu vou ter vapor a 100 graus Celsius. Fechou? Então vamos fazer por partes aqui, tá bom? Eu vou calcular cada um, ó, 1, 2, 3, 4 tipos de calor diferentes. E aí depois eu vou somar esses 4 tipos de calor. Então vou começar com primeiro o calor sensível do gelo. Vou chamar assim, ó, calor do gelo sensível. Vai ser o quê? Massa do gelo
vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para esse gelo? A massa é de 20 gramas. Calor específico do gelo, você não sabe de cabeça, mas está escrito logo embaixo ali, ó, dados. Calor específico sensível do gelo é 0,5. Então, multiplica isso aqui por 5, por meio. E vem variação de temperatura. Você já sabe que variação é valor final menos o inicial. Então, eu vou levar o gelo de menos 10 graus Celsius para zero. Então, vai ficar zero, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que já é negativa, ó, menos 10. Fechou? Então, vamos lá. Ó, menos vezes menos 10 vai dar mais, né? Menos vezes menos dá mais. 0 mais 10 é 10. 10 vezes 0,5 vai dar 5. 5 vezes 20 é 100. Então, nós temos que fornecer 100 calorias para que essa massa de gelo, 20 gramas, vá de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, vou pintar aqui qual é o calor que nós já calculamos. Ó. Esse aqui nós já calculamos para elevar a temperatura. Beleza? Agora nós vamos calcular o calor que vai transformar o gelo em água, que é o calor latente do gelo, que é massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Então vamos lá, a massa continua sendo 20 gramas, concordam comigo? Que a massa não vai mudar? A massa é sempre 20 gramas. Qual que é o calor latente do gelo? Vamos olhar lá. Terceiro dado que ele forneceu, calor latente de fusão do gelo, 80. Então são 80 calorias por grama grau Celsius. Então 20 vezes 80 vai dar 1.600. 1.600 o quê? Calorias. Então, essa quantidade de calor que nós determinamos aqui é agora esse calor aqui, ó, para transformar de um estado físico em outro. Legal, agora eu tenho que aumentar a temperatura da água. Então, vai ser calor sensível da água, que é massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Então, vamos lá. Qual que é a massa de água? 20 gramas. A massa nunca vai mudar. Calor específico da água. Vamos ver ali, ó. Segunda informação, segundo dado fornecido. Calor específico sensível da água líquida, 1. 1 caloria por grama grau Celsius. Vezes a variação de temperatura. Jovens, eu tenho água aqui depois da transformação a 0 graus Celsius. E eu tenho que aumentar a temperatura para 100 graus Celsius. Então, é a temperatura final, que é 100, menos a inicial, que é 0. 100 menos 0, 100, vezes 1, 100, vezes 20, 2.000. Então, são 2.000 calorias que eu preciso fornecer para que essa água saia da temperatura de 0 graus Celsius e vá para a temperatura de 100 graus Celsius. Então, calculei o calor para elevar a temperatura da água. Agora, eu preciso calcular o calor que vai, ó, mudar o estado físico da água para vapor. Então, vamos lá. Calor latente da água. Massa da água vezes o calor latente de evaporação dessa água. Vou colocar LA aqui no teu padrão.
Então, a massa continua sendo 20 gramas. Calor latente de vaporização é o último dado. Ó. Calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Então, 20 vezes 540 vai dar 10.800 calorias. Então, essa última quantidade de calor é essa quantidade aqui, ó, para levar de água no estado líquido para água no estado gasoso, para vapor. Então, ó, 1, 2, 3, 4 quantidades de calor calculadas. Agora, para eu saber a quantidade total de calor, que era o que o exercício pede, eu vou somar tudo isso. A quantidade total é o calor sensível do gelo, mais o calor latente do gelo, mais o calor sensível da água, mais o calor latente da água. Então, somando todo mundo, nós vamos ter 100 calorias, mais 1.600 calorias, mais 2.000 calorias, mais 10.800 calorias. 10.800, 12.800, 13.800, 14.400, 14.500. 14.500 calorias. Essa é a quantidade de calor que nós temos que fornecer para 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, para que esse gelo passe do estado sólido para o estado gasoso. Beleza? Então, ó, vou deixar indicadinho aqui, ó. Cada uma dessas aqui é um cálculo de um calor. Beleza? Gatinhos e gatinhas, agora é com vocês. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, ver se tem perguntas. Dois segundinhos para vocês mandarem perguntinhas, caso tenham. Senão nós vamos para o próximo exercício. Bonitinho, né? Muito bonitinho. Então, nós fechamos esse 4 da página 34. Vamos fazer o 5 da página 35. Vou trocar de lousa, jovenzinhos. Se quiserem dar um print na tela, agora é a hora. Diz o seguinte, ó. Uma das características meteorológicas da cidade de São Paulo é a grande diferença de temperatura registrada em um mesmo instante entre diversos pontos do município. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada nessa cidade foi menos 2 graus Celsius no dia 2 de agosto de 1955. Embora haja algumas indicações não oficiais de que no dia 24 de agosto de 1898 registrou-se a temperatura de menos 4 graus Celsius. Em contrapartida, a maior temperatura teria sido 37 graus Celsius, medida em 20 de janeiro de 1999. Considerando-se 100 gramas de água sob pressão atmosférica normal, inicialmente a menos 4 graus Celsius, para chegar a 37 graus Celsius, a quantidade de energia térmica que esta massa deverá receber é. Então, ele quer que a gente determine a quantidade de energia. Eu vou fazer o esqueminha aqui de novo. Ó. Ele vai querer que eu leve de gelo para água, nesse caso. Tá bom? Então, primeiro eu vou ter que levar a temperatura do gelo de menos 4 graus Celsius para zero. Depois levar de gelo para água.
e depois elevar essa temperatura de água até 37 graus Celsius. Então, ó, vão ser 3 quantidades de calor que eu vou ter aqui. Beleza? Então, vamos lá, vou calcular cada uma separadamente. Quantidade de calor sensível do gelo, ou seja, para aumentar a temperatura do gelo. É a massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura do gelo. Então, ó, a massa agora é quanto que ele disse? 100 gramas. Calor sensível do gelo, calor específico sensível do gelo, é 0,5 vezes a variação de temperatura. A temperatura final é 0, menos a inicial, que já é negativa, menos 4. Menos vezes menos vai dar mais. Então, fica 0 mais 4, 4. Tá bom? 4 vezes 0,5, jovens, vai dar 2. 2 vezes 100, 200. Então, essa quantidade de calor aqui é de 200 calorias. Legal? Aí eu tenho que fazer agora o calor latente do gelo, ou seja, pegar essa massa de gelo e levar para o estado líquido. Então, essa eu já calculei. Vamos fazer esta aqui agora. Vamos lá. É a massa de gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Então, a massa de gelo continua sendo de 100 gramas, vezes o calor latente de fusão, ele deu naquela tabelinha ali, ó, 80. E nós já tínhamos também usado no exercício anterior. Então, a quantidade de calor latente do gelo vai ser 100 vezes 80, jovenzinhos, que vão ser 8.000 calorias. E, por último, mas não menos importante, quantidade de calor sensível da água. É a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Então, o calor sensível da água vai ser: a massa continua sendo 100 gramas, calor específico no estado líquido da água tem na tabelinha ali, é 1. Variação de temperatura é a final menos a inicial. A temperatura final são os 37 graus Celsius, menos a inicial, que é 0. Lembra que eu já tinha aumentado a temperatura para 0? 0. Então, 37 menos 0, 37, vezes 1, 37, vezes 100, 3.700 calorias. Suaveira? Então, agora, o calor total ele vai ser a soma dessas quantidades de calor. Do calor sensível do gelo, do calor latente do gelo e do calor sensível da água. Portanto, 200 calorias mais 8.000 calorias mais 3.700 calorias. Então, 8.000, 9, 10, 11.700, 11.900 calorias. Se você dividir isso aqui por 1.000, você transforma em quilocalorias. Então, eu posso escrever que são 11,9 quilocalorias. E 11,9 quilocalorias é a alternativa D, de Deus, de Dionísio, de dourado, de dromedário, de dragão, de dinossauro. É. Com vocês, jovenzinhos, questionem, perguntem e argumentem desse exercício aqui agora. Vai lá. Vamos ver o chat aqui, como é que tá o rolê. Ele nem abriu para mim aquela hora. Tranquilo, né? Ninguém mandou nada. Beleza? Sossegadinhos? Então, jovens, agora nós vamos brincar com o exercício 6 na sequência.
Vou trocar de lousa. Se quiserem dar um print na tela, jovens, agora é a hora. Essa é a sua hora. Esse é o seu momento. Página 36. O exercício 6. Diz o seguinte, ó. Calcule a quantidade de calor necessária para que 1000 gramas de cobre sofra uma variação de temperatura de 60 graus Celsius, dado o calor específico do cobre, 0,09 caloria por grama grau Celsius. Jovens, eu vou primeiro então anotar as informações aqui, ó. Massa de 100 gramas, não, 1000 gramas, ficou feio. Massa de 1000 gramas. Aí ele deu a variação de temperatura já, ó, 60 graus Celsius. E calor específico do cobre, 0,09 caloria por grama grau Celsius. Então, ó, como é variação de temperatura, você já sabe que é o calor sensível, que vai ser Q igual a mc delta T. Então, a massa, 1000 gramas, calor específico 0,09, vezes a variação de temperatura, que é 60. Então, 1000 vezes 0,9, ó, 1, 2, 3 casas, fica 90. 90 vezes 60, 6 vezes 9 é 54, mais 2 zeros, 5.400. 5.400 calorias. Então, essa é a quantidade de calor que o cobre precisa receber para sofrer essa variação de temperatura de 60 graus Celsius. Molezinha, né? Depois que a gente faz um completo de mudança de estado físico, de temperatura, levando de um extremo para o outro, né? Do sólido para o líquido, os outros ficam muito mais fáceis, porque daí é só uma continha, enquanto quando é completo, né, de um estado para o outro, você tem vários cálculos em separado, para o calor total ser a soma de todas essas quantidades de calor. Beleza. Fechamos o 6. Se tiverem perguntinhas, mandem no chat aí, hein? Tá todo mundo quietinho. Fechou. Vamos para o 7. 7, jovens, fala o seguinte, ó. Calcule a temperatura final de uma massa de 5 kg de ferro com temperatura inicial de 30 graus Celsius, após ele ter cedido 55 quilocalorias. Beleza? Então, vamos lá. Informações que nós temos: massa, 5 quilogramas, temperatura inicial, 30 graus Celsius, quantidade de calor cedida, 55 quilocalorias. E ele forneceu para nós aqui o calor específico do ferro, que é 0,1 caloria por grama grau Celsius. Jovens, a massa eu sempre vou deixar em grama. 5 quilogramas são 5.000 gramas. E calor eu vou deixar em calorias, não quilocalorias. Para passar de quilocalorias para calorias, você também multiplica por 1.000. Então, são 55.000 calorias. Beleza? Como é variação de temperatura, você já sabe que é calor sensível. Então, vai ser o Q macete. Q é igual a mc delta T. Só me deem um instantinho aqui, jovenzinhos.
É isso aí. Jovens, tomem um cuidado aqui, que é o seguinte. Ele disse para nós que é após ele ter cedido 55 quilocalorias. Se ele cedeu essa quantidade de calor, é porque ele perdeu essa quantidade de calor, jovenzinhos. Se ele perdeu essa quantidade de calor, nós vamos substituir essa informação aqui na equação com o sinal negativo. Ó, ele perdeu 55.000 calorias, tá bom? Aí, a massa era de 5.000 gramas, o calor específico é 0,1 e a variação de temperatura é a temperatura final que você vai descobrir menos a inicial, que é 30 graus Celsius. Fechou? Agora sim, jovenzinhos. 5.000 vezes 0,1 vai dar 500. Esse 500 que fica multiplicando, eu passo dividindo. Então, fica menos 55.000 dividido por 500. Isso é igual à temperatura final menos 30. Beleza? Dá para fazer tchucu-tchucu aqui, ó, jovenzinhos. Dá para cortar 2 zerinhos de baixo, 2 zerinhos de cima. E aí nós vamos ficar com 550. Só um instante. 550 dividido por 5, que vai dar 110. Então, fica 110 negativo, né? Ó, menos 110. E aí, esse 30 que está desse lado subtraindo, passa para o outro lado, somando. Isso vai ser a temperatura final. Então, vou continuar aqui. Ó. A temperatura final vai ser menos 110 mais 30, jovenzinhos, vão ser 80 negativo. Então, menos 80 graus Celsius. Tá bom? Quando um corpo cede calor, ele perde calor, a temperatura dele diminui, jovens, e não aumenta. Quando um corpo ganha calor, aí sim a sua temperatura vai aumentar. Então, aqui essa quantidade de calor com que ele perdeu, levou a sua temperatura para menos 80 graus Celsius. Não sei no livro de vocês, estudantes, mas no meu livro essa resposta está errada, tá bom? No meu livro está 140 graus Celsius. Impossível. Ele teria 140 graus Celsius se ele tivesse recebido 55.000 calorias, não se ele tivesse perdido essa quantidade de calor. Beleza? Gatitos e gatitas, até aqui. Perguntitas e questionamentos. Mandem, vai lá. Yeah. Sossegadinho, tranquilinho? Deixa eu ver o chat aqui. Beleza, de boas. Então, quem está anotando, mais 2 segundinhos para anotar ou dar um print na tela, que nós já vamos fazer outro exercício. Vamos fazer o 3 ali da página 34. Fechou? Vamos lá. Pegar uma lousa nova, jovenzinhos. Vamos lá, uma questão de verdadeiro e falso. Diz assim o enunciado, ó. Leia as sentenças a seguir sobre calorimetria e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa, ó. A quantidade de calor transferida entre corpos depende de alguns fatores, como a massa e os materiais dos quais são constituídos, e pode ocasionar duas situações diferentes: aumento de temperatura ou mudança de estado físico. Verdadeiro, né?
quando você fornece ou retira calor de uma substância, ou ela diminui e aumenta sua temperatura, ou ela muda o seu estado físico. E essa quantidade de calor que você tem que fornecer para que esses fenômenos aconteçam depende da quantidade de matéria que você tem dessa substância, ou seja, da massa, e também depende de qual material é feito essa substância, porque alguns vão exigir mais calor, outros menos. Então, portanto, a primeira afirmativa é veridiana. It's true. Segunda afirmativa, jovenzinhos. O calor recebido por um corpo que provoca apenas sua variação de temperatura, sem alterar seu estado físico, é chamado de calor sensível. Verdadeiro? O calor responsável pela mudança de estado físico é o calor sensível. Vamos lá, terceira afirmativa. O calor específico sensível de uma substância está relacionado à quantidade de calor necessária para alterar o seu estado físico. Mentira! Calor sensível está associado à mudança de temperatura. Então, o que é o calor específico, jovenzinhos? O calor específico é a quantidade de calor que você precisa fornecer para 1 grama da substância para aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, a terceira afirmativa bugou. Falciane. Beleza. Quarta afirmativa, ó. Um corpo com alta capacidade térmica apresentará alta variação de temperatura ao receber ou ceder uma pequena quantidade de calor. Falso também, jovenzinhos. A capacidade térmica do material está associada à capacidade que o corpo tem de manter a sua temperatura. Então, se ele tem uma alta capacidade térmica, é mais difícil você conseguir variar a temperatura desse corpo. Então, para ele ter uma grande variação de temperatura, tem que receber uma grande quantidade de calor e não uma pequena quantidade de calor. Beleza? Então, a alternativa, a afirmativa 4, Falciane também. E por último, mas não menos importante, em determinadas situações, os corpos podem receber calor sem alterar a sua temperatura, ocorrendo mudanças apenas em seu estado físico. Chamamos essa energia térmica recebida de calor latente. Até aí, beleza. Nesses casos, é necessário que as moléculas da substância em questão sofram um rearranjo de forma a alterar o seu estado. Verdadeiro, verdadeiro. Quando eu conversei com vocês sobre as mudanças de estado físico, eu inclusive falei do comportamento anômalo da água, que ela, quando vai diminuindo a temperatura de menos de 4 graus Celsius para zero, as moléculas se rearranjam e elas passam a ocupar um volume maior. Então, sim, com a mudança de estado físico, existe um rearranjo molecular. Então, a última afirmativa é verdadeira também. Então, fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Beleza? Encerramos, então, o exercício 3 da página 34. Até aqui, jovenzinhos, questionem, perguntem, argumentem. Vai lá, está com os senhores. Suave, tranquilo. Belezinha. Jovenzinhos, nós temos 3 minutos aqui antes que acabe a nossa aula no Zoom. Então, vou encerrar esse compartilhamento de tela aqui para nós conversarmos sobre outra coisa. Galerinha, na próxima aula, nós vamos começar a discutir o próximo capítulo, capítulo 11, que é o estudo dos sons. Na verdade, ele começa falando dos fenômenos ondulatórios e depois ele vai passar a falar dos sons, tá bom? No capítulo seguinte, ele vai falar de óptica, que é luz, basicamente, que também é uma onda.
Então, nós vamos primeiro, jovens, entender o que são as ondas, tá bom? Então, eu deixei indicado alguns vídeos para a próxima aula, para que vocês se familiarizem com as ondas. Quais são as propriedades das ondas, quais são as suas principais características, suas classificações e os seus elementos principais, tá bom? Então, vocês se familiarizam com essas informações. E aí, na semana que vem, eu vou retomar alguns desses conceitos principais com vocês. E aí, nós vamos começar a falar de som, respectivamente. Porque para eu falar de som, falar de acústica, você vai ter que saber o que é crista, o que é vale, o que é comprimento de onda, o que é fase, tudo isso vocês vão entender a partir dos vídeos que vocês vão assistir daí, tá bom? Então a gente consegue otimizar o nosso raciocínio aqui. Belezinha? Gatinhos e gatinhas, mandem perguntinhas e questionamentos, vai lá. Tranquilo, suave? Beleza, então, jovens, nós encerramos essa primeira aula por aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores, desejo uma ótima manhã, nos vemos de novo na última aula do dia, beleza? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Falou. Vou derrubar todo mundo.